Oi, lindos e lindas, tudo bem? Então, hoje a prof vai começar o vídeo já chamando a atenção de vocês. Inscrevam-se no canal, tá certo? Ative o sininho aí para receber as notificações, né? Quando eu publico o vídeo, eu sei que não é com muita constância, mas enfim, tá? E compartilhem o vídeo, ajude a prof aí. Quanto mais gente estiver inscrito no canal, mais fácil será continuar trabalhando com o canal, tá bom? Se vocês que gostam, então ajude a prof aí, tá certo? Olha só, hoje nós vamos falar, eu vou fazer um vídeo que eu sempre quis fazer, tá? Aliás, acho que eu já deveria ter feito. É um vídeo que eu costumo chamar de tabuada. É a tabuada da língua portuguesa, tá? Então, o que é a tabuada da língua portuguesa? São as classes de palavras. As classes de palavras. Se você não tem a mínima noção do que são as classes de palavras, você não vai conseguir trabalhar com essas palavras dentro do texto. Pode parecer uma afirmação um pouco pesada, mas é verdade. Vamos imaginar assim, ó. Para você fazer uma análise sintática, você precisa encontrar, por exemplo, o verbo, né? O verbo é uma classe de palavras. Então você tem que conseguir reconhecer o verbo dentro da frase para conseguir analisar sintaticamente aquela frase, ou seja, analisar quais são as funções exercidas por cada uma das palavras. Quer dizer, antes de entrar especificamente na classe de palavras, eu queria relembrar com vocês duas análises que nós podemos fazer em língua portuguesa. Então, nós podemos fazer uma análise morfológica e uma análise sintática. Tá, qual é a diferença disso? A análise morfológica, pessoal, ela é a análise da forma da palavra, da estrutura da palavra, né? É como se eu estivesse analisando a palavra sozinha, ela ali. Então, eu analiso a palavra menino, né? Menino é um substantivo, tá? Um substantivo comum, simples, concreto, enfim, esse é o substantivo. Menino está no singular, menino está no gênero masculino, então são essas possibilidades. Aí, lógico, eu posso analisar a estrutura do menino, radical, né, da palavra e assim por diante. Mas é essa análise solitária da palavra sozinha, tá? Aí, quando eu passo para uma análise sintática, o que eu faço? Esse menino, que é um substantivo, passa a exercer uma outra função sintática, quer dizer, uma função sintática dentro da frase. Então, aqui eu estou analisando apenas a palavra menino, sozinho, mas aqui eu coloco o menino machucou-se, por exemplo, tá? O menino subiu na árvore. Então, esse o menino passa a ser um sujeito, tá? Então, o que o menino fez? Subiu na árvore. Quem subiu na árvore? O menino. O menino é sujeito. E a palavra menino, especificamente, passa a ser núcleo de um sujeito simples. Entenderam como é que é? Só que existe essa classificação, essas 10 classes de palavras, que as pessoas às vezes acham que não é necessário saber, porque é muito básico. Não, ela não é básica. Ela, na verdade, aliás, ela é muito básica, mas ela é essencial para que você consiga entender as funções dentro da análise sintática, tá? Quando você passa da análise morfológica para a análise sintática. Tudo bem? Então é isso que eu quero ver com vocês. Nós vamos colocar aqui, né, apresentar um esboço do que são, quais são e para que servem, né, essas classes de palavras. É preciso lembrar que algumas palavras nascem com uma função e dentro do contexto, né, da produção textual, ela acaba assumindo outras funções. Isso acontece também, mas aí é uma aula mais adiante, né? Então, nós vamos começar dizendo a vocês quais são as classes de palavras, tá? Existem classes de palavras que são variáveis, que variam, né, em gênero, em número. O verbo, por exemplo, que não varia em gênero e número, mas em tempo, modo, conjugação, né? Então, essas palavras, essas classes de palavras são variáveis. E existem aquelas que não variam de jeito nenhum, tá certo? Então, vamos ver lá, eu vou colocar aí na telinha para vocês e vou ler. Olhem lá. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo são classes de palavras
variáveis, tá? Ou seja, elas variam de alguma maneira em número, singular ou plural, em gênero, masculino ou feminino, e na pessoa, no caso do verbo, né? Na pessoa, no tempo, no modo. Então, essas são classes de palavras que sofrem variações, ok? Agora, tem outras classes de palavras que não variam. Olha ali quais são: advérbios, preposição, conjunção e interjeição. São classes de palavras que não variam, pessoal. Por isso que a professora fala muito do meia e meio, né? Se você diz assim, eu sou uma moça, então eu estou meia cansada. Não, meio, tá? É um advérbio de intensidade, ele pode ser usado como advérbio de intensidade. Então, se você é menino ou se você é menino, não importa, tá? É sempre meio cansada, porque meio é sinônimo de um pouco, né? De intensidade, um pouco cansada. Então, se você está meia cansada, neném, você está só metade cansada. Qual metade? De cima, de baixo, do esquerdo, direito? Qual é a metade que está cansada? Fica esquisito, né? Entenderam como é que é? Então, nós temos classes de palavras variáveis e classes de palavras invariáveis, ok? Então, vamos adiante. A primeira classe de palavra da qual eu quero falar com vocês, né, é o substantivo. O que é um substantivo, então? Pessoal, substantivo é tudo que dá nome, tá? Toda palavra que nomeia as cores, os seres, os sentimentos, as sensações, tudo que dá nome às coisas do mundo, nós chamamos de substantivo, tá? Então, aí nós temos substantivos abstratos, como é o caso da tristeza, da alegria, da dor, né? São substantivos abstratos, eu tô nomeando sensações, eu tô nomeando sentimentos, tá? Então, nós temos os abstratos, nós temos os concretos, substantivos concretos, computador, mesa, parede, enfim, tudo que a gente consegue de alguma maneira visualizar a forma disso. Temos substantivos comuns, né? Temos substantivos compostos, temos simples, enfim, nós temos vários substantivos. Então, lógico que esse vídeo não vai dar conta de ir para os pormenores, né? Daí você vai ter que ir atrás e procurar um pouquinho também, tá? É só para dar uma noção para vocês do que são substantivos, tá certo? Tudo bem? Então, o primeiro é substantivo. Lembrando a vocês, pessoal, que eu vou passar, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma apresentação, tá? De uns slides que tem os resumos sobre todas as classes de palavras. Aí vocês podem pegar e estudar um pouquinho mais também, tá bom? Beleza? Então tá bom. Vamos agora então para o adjetivo. Adjetivo é uma classe de palavras que apresenta característica. Ah, sim. Então você não tem um substantivo que dá nome às coisas? Tem? Então é assim, vamos colocar esse aqui, ó, celular, né? O celular. Aí você quer saber a cor do celular. Celular rosa. É um salmãozinho, né? Mas enfim, celular rosa, tá? Então, rosa é a cor, é a característica do celular. Então, toda vez que você usar uma palavra para caracterizar um nome, ó, tá? Então, o adjetivo geralmente vem caracterizar um substantivo, que é um nome, tá? Ó, óculos, cor-de-rosa, né? Então, se eu tenho essas palavras que caracterizam os seres, tá? A gente chama de adjetivo, ok? Então, são características positivas, negativas, não é a qualidade. A gente fala, o adjetivo é o que dá qualidade. Não, nem sempre é qualidade, tá? Mal educado, grosseiro, né? Enfim, infiel, são palavras, né? Que carregam aí um sentido que não é tão qualitativo assim. Então, o substantivo é aquela palavra que vai caracterizar um ser. Pode ser característica negativa, positiva, enfim, isso independe, tá bom? Então, esse é o adjetivo. Vamos adiante, tá? Agora, nós vamos para o artigo. O artigo, ele é uma classe de palavras que ele pode ser definido e indefinido. Vou colocar aí na tela para vocês os artigos definidos. O, a, os, as. Definidos, tá? E os indefinidos, uma, uns, umas. Percebem? Então, se eu digo que eu quero
o celular, eu quero aquele celular específico, porque é definido. Agora, se eu quero um celular, eu posso usar qualquer celular. Eu quero qualquer celular, desde que seja um celular. Entenderam? Então, geralmente, os artigos definidos, eles vêm antes de um substantivo, exatamente porque eles fazem o quê? Eles dizem que aquele substantivo que está ali na frente é masculino ou feminino, está no singular ou no plural, né? Então eu digo assim, a bolsa. Então eu estou dizendo que a palavra bolsa, ela está no feminino, no gênero feminino, tá? E está no singular. Se eu digo as bolsas, eu estou dizendo que a palavra que está na frente, bolsas, está também no feminino, mas está no plural. Entenderam como é que é? A mesma coisa com o, os. Beleza? Então, nós já vamos fazer sempre uma revisão aqui. Nós já vimos o substantivo, que é tudo que dá nome. Nós temos o adjetivo, que é aquilo que caracteriza geralmente um substantivo. E temos também um artigo, definido ou indefinido. Tudo bem até aqui? Beleza, vamos adiante então. Agora nós vamos falar de uma coisa muito importante, né? Vamos falar do verbo. Ah, meu Deus, é do verbo, tá? O verbo é uma palavra que indica ação, movimento, estado, fenômeno da natureza. Então, tudo isso é indicado pelo verbo. Aí você me pergunta assim, ó, se eu escrevo a seguinte frase: a chuva caiu torrencialmente, tá? Aí você vai me dizer que chuva é um verbo? Eu já ouvi muito disso. Não, chuva não é um verbo. Chuva é substantivo. É o nome daquela aguinha maravilhosa que cai do céu. Aquilo é chuva. O verbo é caiu. Mas enfim, são as possibilidades da linguagem, a língua portuguesa pra gente. Então, o que são os verbos? Vamos lá novamente. Verbo é tudo que indica ação. O que é ação? É necessariamente um movimento? Não. Ó, por exemplo, eu estou assim. Eu estou olhando para você. Eu não estou necessariamente fazendo um movimento, mas eu estou olhando para você. Olhando é um verbo que está no gerúndio. Aí tem aquela outra coisa. Professora, isso não é gerundismo? Não, não é gerundismo. Gerundismo é quando você usa esse tempo gerúndio desnecessariamente. Aí sim é gerundismo. Estarei passando sua ligação. Isso é um gerundismo. Tá bom? Beleza? Então, olhando, falando, cantando, batendo, tudo isso são verbos que estão no gerúndio, estão identificando, estão indicando, aliás, ação, é um movimento de alguma maneira. Esses verbos, eles podem indicar também fenômenos da natureza, né? Quais são? Nevar, chover. Chover é um verbo. Chuva é um substantivo. Chover é um verbo, tá certo? Chover, nevar, relampear, relampaguear, tem várias opções para essa palavra, né? Todas essas palavras que indicam os fenômenos da natureza, ventar, são verbos, tá bom? E por fim, nós temos os verbos que indicam estado, situação, tá? A menina está triste. Este está, ela está indicando uma condição, um estado da menina, tá? Que é triste. Tudo bem, pessoal? Reconhecer, saber reconhecer os verbos dentro da frase é fundamental. É saber você encontrar o verbo dentro da frase. Porque sem encontrar esses verbos dentro da frase, você não consegue fazer análise nenhuma, tá? Você não consegue saber qual é o sujeito que está vinculado a esse verbo. Você não consegue identificar o predicado, ou seja, o que foi feito, né? Esse sujeito fez o que na oração, e daí você fica totalmente perdido. Tudo bem? E perdida, ok? Vamos adiante aí. Como é que tá? Tudo bem? Duro, difícil aí? Vamos lá, capricha que dá certo. Força na peruca. Agora, nós vamos para os pronomes. Aqui nós temos muitos pronomes. Eu vou passar aqui rapidinho para vocês, né? Pronomes são classes de palavras que acompanham, tá? Ou substituem um nome, tá? Isso, acompanham ou substituem um nome, um substantivo,
tá? Então, olha só, você tem vários pronomes. Você tem os pronomes do caso reto, tá? Os pronomes oblíquos, que são pronomes pessoais, tá? São eu, tu, ele, nós, vós, eles. São os pronomes pessoais do caso reto. Aí do outro lado você tem os oblíquos, mim, comigo, ti, contigo, ceci, consigo, enfim, tá? Você tem aqueles outros pronomes aqui do lado. A professora, coitada, a professora lá do ensino fundamental falou muito sobre isso com vocês, tá? Mas vocês não prestaram atenção. Então agora tem que prestar atenção na prof, tá bom? Então vamos lá, nós temos os pronomes de tratamento, tô na ordem aqui porque depois eu vou colocar aqui na tela para vocês. Os pronomes de tratamento, né, vossa senhoria, vossa majestade, e assim por diante. Você tem os pronomes possessivos que indicam posse, como o próprio nome diz, meu, minha, teu, tua, nossa, enfim, são os pronomes possessivos, tá? Você tem os pronomes demonstrativos, que indicam, que demonstram, né, aquele, aquilo, aquela, este, esse. Tão difícil, né? Eu vou gravar uma aulinha só sobre esse, este e aquele. Bem interessante, né? Mas esses são os pronomes demonstrativos. Os pronomes indefinidos, alguns, ninguém, tá? Tudo. Então são pronomes que são indefinidos por quê? Porque eles não dão ideia de quantidade, não tem objetividade, tá? Nós temos os pronomes relativos, que, qual, os quais, para os quais, são variantes, né, dos pronomes relativos. E temos os pronomes interrogativos, né, por qual, e aí a gente tem vários pronomes que se repetem ali, porque, mas a priori são esses os pronomes, tá certo, pessoal? Então, o próprio nome dessa classe de palavra, pronome, já diz que ele está perto e se refere a um nome, ou ele está perto, tá? Ou ele acompanha, ou ele substitui um nome. Como assim, professora? A professora Marta está faladeira, tá? É faladeira, fala demais da conta, né? Então, se você pode substituir a professora pela palavra Marta, que é o meu nome, ou você pode substituir por ela, que é um pronome pessoal, que substitui um nome, beleza? Então, esses são os pronomes, tá? Depois, vem os numerais. Os numerais são bem fáceis, né? Eu acho que fica bem tranquilo de saber o que é. Um numeral, como o próprio nome diz, ele vai usar um número, só que ele dá várias ideias. Ele pode dar a ideia de ordem, que são os ordinais, são os números propriamente ditos, que são os cardinais, e nós temos os múltiplos, tá certo? Que também existem ali, tá? E temos as frações, tá? Os fracionários. Então, são várias categorias aí de numerais que dão ideias aí para vocês da ordem das coisas, né? São os números. Aí, vamos para os advérbios. Nossa, advérbio dá um baile no povo no texto que vocês não fazem ideia. Nossa, vocês não fazem ideia, é muito difícil mesmo, né? Os advérbios, como o próprio nome diz, ele é uma classe de eles são uma classe de palavras que modifica, qualifica, mas agora não é o nome, é o verbo ou um outro advérbio. Tá vendo como tudo se encaixa certinho? Não tem nada errado, não tem gente que fala assim, e a língua portuguesa ela é muito difícil porque ninguém consegue entender. Consegue sim. Os advérbios, tá? Eles acompanham, eles geralmente se referem a um verbo ou a um outro advérbio. Assim, ó, a professora Marta fala apressadamente. Apressadamente está caracterizando, está modificando o verbo fala, porque eu posso falar pausadamente, calmamente, mas aqui eu escolhi falar apressadamente. Então, apressadamente é um advérbio, tá bom? Bom, nós temos advérbios de tempo, ontem, hoje, amanhã, enfim, né? Cedo, tarde, são várias palavras. Nós temos advérbio de negação, não, jamais, ninguém, né? Afirmativo, sim, certamente, de modo, desajeitadamente, por exemplo, são palavras que quando você coloca ali na frente, né, a terminação mente, tá? Você acaba formando um advérbio. Do adjetivo desajeitado, coloca o sufixo mente, tá? E ele vai formar um advérbio, desajeitadamente,
Tudo bem? Então, nós temos vários tipos de advérbios, tá? De intensidade, né? Muito, menos, meio, né? São aqueles advérbios que a prof já falou. Isso aqui são classes de palavras, o advérbio é uma classe de palavra que não varia. Nós estamos começando a falar delas agora. É muito interessante lembrar disso. Entenderam, então? Advérbio é uma classe de palavras que se refere, acompanha um verbo ou um outro advérbio. Vamos adiante. Agora nós temos as preposições. Bom, as preposições elas fazem papel de operadores argumentativos às vezes, tá? E de conectivos também, tá? Não são todos que fazem papel de operadores argumentativos, tá? Alguns, mas de conectivos quase sempre, tá? Por quê? Aliás, sempre. Por que uma preposição é um conectivo? Porque ela vai juntar duas palavras, eu e você. Esse e é uma preposição, porque tá juntando duas palavras, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês as mais comuns aí, que é o de, para, por, com, a. E esse a aqui, ele causa o maior desastre quando você vai usar o a e não sabe se vai crasear ou não. Tem vídeo aqui no canal sobre crase. Dê uma olhadinha lá, assista que vai ser legal, tá? Então, essas são as preposições. Agora, nós vamos para as conjunções. Bom, a conjunção, eu vou ter que falar uma coisa aqui, mas você não precisa decorar, tá? Nem ficar neurótico com isso, tá? As conjunções, ao invés de ligarem palavras, elas ligam orações. Aí você teria que se lembrar das orações subordinadas. Lembra daquelas orações subordinadas? Tinha aquele nomão enorme. Então, tá? As conjunções, elas ligam orações. Uma oração é todo enunciado que está composto, inicialmente não, com um verbo. Dentro desse enunciado há um verbo, tá? Então, a conjunção, ela liga essas orações, ok? Então, tem que dar uma olhadinha ali, ó. Portanto, porém, contudo, todavia, e, que também entra como conjunção, tá? Então, essas são as conjunções que ligam as orações, tá certo? Vamos adiante. E, por fim, mas não menos importante, nós temos as interjeições. Nossa, prof, o que é isso? As interjeições são aquelas expressões... Agora eu repeti a coisa aqui, né? Não pode. São aquelas expressões que dão ideia de sensação, de emoção, né? Quando você quer dar ideia de susto, você vai assim, né? Está assustado, assim, nossa, surpresa, misericórdia, oh, sabe? Essas expressões são as interjeções. Elas buscam representar as emoções, as sensações, tá bom? Então, essas são as 10 classes de palavras. Claro que foi uma apresentação rápida para vocês, né? Para que vocês aprendam, para que vocês tenham uma noção básica do que são essas 10 classes de palavras. E daí, quando essas palavras aparecerem dentro do texto, ficará mais fácil vocês analisarem a função que elas têm dentro do texto. Tá bom, pessoal? Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Cliquem aí no sininho, inscrevam-se no canal, que a prof tá aqui sempre que pode, tô gravando uns vídeos, tá? Não escorreguem na linha e salvem a professorinha. Beijo, tchau!